Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br, onde você pode nos assistir em qualquer canto do planeta com conexão, também com conexão em qualquer lugar do mundo via Facebook, facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta a nossa página, interaja conosco através do Facebook. Traga a sua opinião, a sua informação, sugira a sua pauta, fale bem da gente, fale mal da gente, critique, né? Mas interaja conosco, que é sempre muito bom receber esse feedback de você, caro telespectador da TVU. Hoje é daquelas noites que eu adoraria ter aqui um piano de cauda, um estúdio maior, né, para a gente poder assistir ao vivo um dos nossos entrevistados. Já vou revelar quem é ele na abertura com ele tocando. Acompanhe. Gostou? Tem mais. No último bloco eu converso com Ney Fialkov, um dos grandes cameristas brasileiros da atualidade, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se apresenta neste sábado, 5 da tarde, no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre. Depois do intervalo, depois da vinheta, no primeiro bloco, eu converso direto de Passo Fundo, via Skype, com dois coordenadores da Jornada de Literatura de Passo Fundo, que volta esse ano com tudo, um grande evento de literatura no interior do Rio Grande do Sul, vai reunir lá milhares de pessoas. Portanto, depois da vinheta, eu converso com Fabiane Burlamac e com Miguel Rettenmeier, direto da UPF, via Skype, a respeito da Jornada de Literatura de Passo Fundo. Fique com a gente, muita cultura, literatura e música na edição de hoje do 21h30, que está no ar. E o programa abre indo a Passo Fundo, conversar com o meu querido Miguel Rettenmeier e com a Fabiane Burlamac. Os dois são coordenadores da Jornada Literária de Passo Fundo, Jornada de Literatura de Passo Fundo. Mais um grande evento da cultura no interior do Rio Grande do Sul. Deixa eu começar primeiro conversando com a Fabiane, porque afinal de contas esse é um programa educado, né, seu Miguel? The Ladies First, né? Fabiane, tudo pronto aí em Passo Fundo para a 16ª jornada? Boa noite, prazer te ter no 21h30. Boa noite, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estamos com os preparativos em fase de finalização, muito ansiosos para a chegada das crianças, para a chegada dos escritores, para a chegada do público adulto, para toda essa movimentação cultural que iniciou em março, efetivamente. Ô Miguel, o que vocês prepararam? Quais são as novidades? O que vem de diferente em termos de jornada? Bom, a gente está encaminhando uma série de atividades, tanto no Complexo de Lomas, né, que contém os 4 espaços dos 4 autores homenageados, né? Eu já havia comentado contigo, Felipe, outra oportunidade, nós não temos uma temática norteadora na jornada, nós temos várias temáticas, e uma delas é justamente relacionada a 4 autores que neste ano completam décadas de falecimento ou de nascimento. Drummond, Sclier, Soassuna e Clarice Lispector. Então nós temos muitas atividades no Complexo de Lomas, no Complexo da Jornada, que está dividido em 4 grandes espaços homenageando justamente esses 4 autores. Além disso, nós pretendemos jornalizar ou continuar jornalizando a cidade. Não sei se, como chegou a Porto Alegre, nós fizemos uma grande movimentação com as crianças, com as escolas da região,
no que envolveu Passo Fundo, mas também envolveu Erechim, envolveu Carazinho, envolveu Cruz Alta, no que nós chamamos de estações de leitura, que foram imersões na comunidade através justamente de um corpo de leituras associado à jornadinha. Isso foi um movimento muito bem sucedido e nós pretendemos agora jornalizar a cidade de Passo Fundo com iniciativas como o Caminho das Artes, que é um espaço no centro da cidade que vai receber os leitores que não puderam se inscrever na jornada, e ali também estarão circulando os escritores, e haverá sempre, de hora em hora, algum tipo de atividade cultural, e também haverá nos bares da cidade o Livros na Mesa, Leituras Boêmias, que é justamente quando nós levaremos alguns escritores para conversar com os leitores nos bares e ali fazer a sua sessão de autógrafo, com a posterior apresentação musical dos músicos da região e mesmo de músicos que já têm alguma projeção nacional, como a banda General Bonemores. Autores citados pelo Miguel, né? De que forma vocês homenageiam eles? São diferentes os caminhos que vocês criaram, né? E os aspectos da literatura de cada um. Como é que eles vão ser tratados durante a jornada? Nós temos uma noite, que é a noite do dia 4 de outubro, em que nós teremos também grandes escritores que foram amigos desses escritores que estão sendo homenageados, que vêm falar um pouco da obra desses autores. Então, nós temos que homenagear Drummond, Afonso Comano Santana, que foi amigo pessoal dele, que fez a tese de doutorado em cima dos manuscritos emprestados do Drummond. Temos Cíntia Moscovitch, que foi amiga pessoal do Moacir Scliar, Nádia Gottlieb, que é a biógrafa primeira da Clarice Lispector, e Braulio Tavares, para falar do Ariano Suassuna. Então, a nossa ideia é que o grande público também tome conhecimento não só do autor homenageado, mas também desses outros autores contemporâneos que estão aí trabalhando e que tem esse diálogo muito próximo com os autores homenageados. Miguel, quem mais vai a Passo Fundo? Marina Colaçante é uma das estrelas, né? Mas quem mais vai a Passo Fundo esse ano? Bom, nós temos 4 noites com 4 temáticas que envolvem o que há de melhor em termos de literatura contemporânea no Brasil, mesmo fora do Brasil. Nós temos uma noite dedicada à imagem, na qual nós teremos a presença de Rafael Coutinho, filho da Laerte, né, um grande ilustrador, quadrinista, né? Nós teremos Zeca Camargo, que dispensa apresentações, né? Sua relação com a TV é muito conhecida. Nós temos o Pedro Gabriel, que é um sujeito que começa fazendo poesia em guardanapo, postando na internet, em redes sociais, se transforma num fenômeno de leitura, né? E teremos o Roger Mello, que agora, neste ano, está fazendo a sua primeira aventura literária para adultos, tendo em vista que ele já é um ilustrador conhecidíssimo e premiadíssimo, né? Então nós temos assim nessa noite importantes ilustradores tratando da imagem. Nós temos essa noite, como a Fabiana colocou, dos homenageados, né? Temos uma noite dedicada à questão do gênero, né? Que é Por Elas, a Arte Canta a Igualdade, na qual estarão a Conceição Evaristo, uma escritora fantástica, né? Uma mulher que sai da pobreza absoluta e se transforma numa referência cultural. Nós teremos a Marina Colaçante, como tu colocaste já. O Teddy Correia estará conosco, fazendo, depois da fala, um show junto com o Aloysio Rockenbach, né? E também teremos a presença do escritor argentino Federico Andazzi, né? Que é um escritor traduzido em mais de 30 idiomas, um sujeito que tem uma ficção muito provocadora. E ao final, na última noite, nós vamos dedicar aos Medos e Monstros, né? E nessa noite nós só teremos autores que foram premiados. Débora Ferraz, prêmio Sesc, Julian Fuchs, que foi premiado, inclusive já foi indicado a mais de um prêmio, o Mário Corso, que é um autor conhecidíssimo, Mário Rodrigues, prêmio Sesc, e Michel Laube. Aliás, Julian Fuchs é prêmio Jabuti de 2016. Quer dizer, nós temos autores da maior importância fechando essa noite, com o show do Lirinha, que, para quem não conhece, foi vocalista do Cordel do Fogo Encantado,
que tem um tipo de música que faz um mix de rock e tradição nordestina com uma energia muito bacana. Acho que a gente vai conseguir nessas 4 noites oferecer algo muito bom para os nossos leitores aqui. De 2 a 6 de outubro, a jornada aí em Passo Fundo. Qual é o público esperado de Passo Fundo e quantas pessoas de fora devem se integrar à jornada, Fabiane? Olha, a jornada, quando nós falamos em jornada é público adulto. E quando nós falamos em jornadinha, nós estamos falando do público infanto-juvenil, quer dizer, é o público do primeiro ano do ensino fundamental ao 8º ano do ensino fundamental. Em termos de jornadinha, nós estamos com 20 mil crianças já inscritas que vão ter atividades de 2 a 6 de outubro. E aí, essas 20 mil crianças são crianças que vêm da cidade de Passo Fundo e da região. Temos crianças de Carazinho, Luz Alta, Erechim e também de Santa Catarina. Tem crianças de Concórdia e de Chapecó. Então, a gente tem uma abrangência também maior que a área. E as crianças, elas passam, a atividade começa às 9 horas da manhã e termina às 16 horas da tarde. Público adulto, qual a expectativa, Miguel? Nós temos no Espaço Suassuna 2.000 lugares, né, que já estão praticamente completos. A grande questão é a seguinte, Felipe, o número de pessoas agora não se limita apenas a 2.000, porque nós temos possibilidade de que os interessados possam assistir a apenas uma noite. Então, nós teremos um público mais móvel, né, do que em outras oportunidades, porque antigamente era uma inscrição só para todos os dias, entendeu? Sim. Agora não. Nós temos uma mobilidade pública que algumas pessoas que estarão num dia não estarão no outro. Elas vão buscar uma determinada temática, com um determinado autor ou um determinado grupo de autores relacionado ao seu gosto pessoal, à sua preferência, à sua escolha. Então, nós temos 2.000 lugares, mas certamente esses 2.000 lugares não representam 2.000 pessoas, representam mais do que 2.000 pessoas. E há mais um aspecto, nós, esse ano, estamos incluindo à noite o ensino médio, né, de alguma maneira colocando os adolescentes, os jovens, em contato com a literatura contemporânea, tendo em vista que pela escola isso é muito difícil de acontecer, por várias razões que a gente não vai discutir aqui. Mas nesse caso, esses jovens que estão na sua adolescência terão contato com autores que fazem uma literatura para adulto, que também interessa a eles pelos vínculos temáticos, né? Então, nós temos, assim, 2.000 lugares, mas nós temos que pensar que é mais gente na lona e as pessoas que vão circular pelo caminho das artes, as pessoas que estarão no Leituras Boêmias, ou seja, a jornada está sofrendo um processo de horizontalização muito grande, o que implica uma amplitude maior de participação das pessoas. Fabiane, a situação de ter dado uma parada em função da crise financeira na jornada e agora essa retomada, é uma responsabilidade para vocês dois aí, essa dupla, né, retomar com força a jornada, que é um evento que encanta a todos nós. Quem conhece a jornada fica encantado, quem não conhece fica curioso, e a jornada ganhou, né, em função de ser no interior do Rio Grande do Sul, em função de reunir milhares de pessoas, essa dedicação às crianças, né, ganhou uma curiosidade nacional e internacional. São vários espaços. Você esteve, por exemplo, em um outro festival maravilhoso do Brasil, que é a Flip, em Paraty, né? Como é que está essa responsabilidade aí de retomada da jornada em Passo Fundo aí? A responsabilidade é enorme, né? Mas quando a gente tinha de repensar a jornada e trazer a jornada de 2017, nós tínhamos muito em mente que a essência da jornada não podia ser perdida. E a essência da jornada é a formação do leitor, é esse compromisso que a gente teve e continua mantendo com a formação do leitor. Então, quando a gente viu, no decorrer do mês de agosto, no decorrer do mês de setembro, as estações de leitura, que são reflexo das nossas propostas do caderno de atividades, do aplicativo, desenvolvimento na formação
formação do leitor, principalmente do jovem leitor, a gente vê que nós continuamos no caminho certo, que realmente nós somos bem modestos, né? Que a gente que nós fizemos o que realmente era a nossa intenção, que é a questão da formação do leitor e da maneira como a leitura entraria na escola, encantando o professor, encantando o aluno, encantando a comunidade. Então, quando a gente falou em jornalizar a cidade de Passo Fundo, nós fomos além. Nós queríamos, além de jornalizar a cidade de Passo Fundo, nós queríamos jornalizar a escola, que a escola se sentisse pertencente à jornada. Cada escola fez a sua pré-jornadinha, quer dizer, quando eles se encontrarem, a partir do dia 2 de outubro, com os autores, as nossas crianças, aí que está, acho que é a nossa grande diferença da Jornada Nacional da Literatura para as demais festas, feiras literárias, é esse envolvimento do leitor previamente com as leituras. Quando chegarem a jornadinha ou a jornada, já houve um momento de leitura, de reflexão da obra. Então, é um momento de encontro realmente entre o leitor e o autor. Maravilha. Bom, Miguel, vamos começar a fechar aqui, né? Aquelas pessoas que ainda não se inscreveram para a jornada, podem se inscrever até quando? Como é que as pessoas fazem para se inscrever para a jornada? Tem algum custo nessa questão? Como é que funciona? Nós temos várias modalidades de inscrição, né? Todas as informações estão no nosso site, né? É www.pf.br/16jornada. Nesse site, a pessoa poderá se inscrever na jornada à noite, mas não há apenas jornada à noite para adultos. Há oficinas, há um seminário de pesquisa em literatura, leitura e outras linguagens. Há um seminário sobre a literatura sul-rio-grandense, que é literatura gaúcha, cena contemporânea. Né? Há também a FLICOM, que é uma festa literária de comunicação, né, que vai acontecer também na jornada. Nós temos uma programação muito intensa, com muitas possibilidades. Né? As possibilidades que envolvem desde, né, uma noite apenas, a pessoa se interessa apenas por uma noite e vem essa noite, até a participação em todas as noites, e mais participação em todas as noites e mais participação em oficinas, ou participação em todas as noites e mais participação na FLICOM, participação em todas as noites, mais participação no seminário de pesquisa em leitura e literatura e outras linguagens. Além disso, participação em todas as noites e mais o encontro gaúcho, de literatura gaúcha, cena contemporânea. É uma programação muito intensa, existem muitas possibilidades. Né? O que nós tentamos, da mesma maneira que nós tentamos desenvolver a nossa reflexão da maneira mais ampla possível, nós também estamos oferecendo uma programação muito ampla para que a pessoa possa escolher aquilo que está mais vinculado ao seu interesse. Né? Então, é www.pf.br/16jornada, ali há todas as explicações, todos os nomes dos seminários, assim. Tivemos um problema aí de corte na nossa transmissão, estamos transmitindo via Skype, né? O Miguel e a Fabiane estão lá em Passo Fundo, na sede da Universidade de Passo Fundo, na UPF, né? Onde tratam os dois como coordenadores das informações ligadas à Jornada de Literatura de Passo Fundo, que se realiza de 2 a 6 de outubro. Né? E o convite, portanto, já está realizado para todos aí. A gente teve um pequeno corte, ô Miguel, quando você já encerrava ali a sua fala, explicando como as pessoas podem fazer e os diferentes tipos de inscrição. Né? O que mais aí de informação para os nossos telespectadores? Não, eu estava dizendo que nós temos uma... Opa, está dando interferência. É, nós estamos congelando, inclusive, a imagem de vocês em alguns momentos aí. Aqui chora. Passo Fundo chora. Não, chove, e também em Porto Alegre, e também o seguinte, é a dificuldade muitas vezes da gente pegar e fazer uma conexão como essa,
E, infelizmente, já tem dias que tudo dá maravilhoso, né? Hoje, inclusive, a gente está com um pequeno problema de áudio, mas como as informações de vocês são muito relevantes, a gente também relevou essa situação aí do áudio que muitas vezes não favorece para os nossos telespectadores. De qualquer forma, eu acho que a gente passou todas as informações básicas, né? Vá a Passo Fundo, é o que eu posso dizer, porque é um grande evento que se realiza no interior do Rio Grande do Sul. Né? Parabéns a vocês, sucesso para vocês, e ao longo da nossa programação vamos procurar até nos dias, né, entre 2 e 6 de outubro, se possível, estar em Passo Fundo. Se não for possível, que a gente converse com pessoas que estejam aí para trazer informações do que acontece nesse mundo de literatura que vocês estarão recebendo aí na região centro do estado, na região Planalto, melhor dizendo, no Planalto do Rio Grande do Sul. Miguel e Fabiane, obrigado a vocês aí, uma boa noite para vocês, sucesso na organização da jornada. Muito obrigada pelo espaço, esperando vocês. Fabiane Burlamac e Miguel Retemayer conversaram conosco a respeito da Jornada de Literatura de Passo Fundo, que se realiza de 2 a 6 de outubro, uma organização da Universidade de Passo Fundo. A gente teve alguns problemas técnicos aí, por isso até teve que encerrar mais cedo essa entrevista do que a gente gostaria. Tínhamos outras perguntas para eles, porque afinal de contas é um grande evento. Quem puder ir, compareça realmente a Passo Fundo no início do mês de outubro. Depois do intervalo comercial, eu converso com o pianista Ney Fialkov. Ele se apresenta amanhã, às 5 da tarde, no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, com peças de Schubert e Schumann. Vai falar sobre isso e é claro que a gente vai falar muito mais com o Ney, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes cameristas do Brasil na atualidade, sobre a apresentação, o recital deste final de semana e música. O 21h30 volta em instantes, sempre com o apoio da Talk Glass, também o apoio da Companhia Atlética e Deluc. Fique com a gente depois do intervalo comercial, música aqui no 21h30. Nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Modernidade e requinte são com os móveis da Talk Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Talk Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site talkglass.com.br.
Luna Sureña. Juan José Ramos, o argentino, compôs. A gente viu a interpretação do Ney Fialkov, que está conosco. A gente não tem piano aqui no estúdio, por isso a gente vai rodar vídeos do Ney ao longo dessa entrevista. Ney, prazer te ter aqui. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui na TV Urbana. Tudo bem contigo? Tudo muito, muito bem. Pronto para amanhã, 17 horas, 5 horas da tarde, se apresentar no Instituto Ling. Aquela sala é muito legal, uma sala muito aconchegante, né? É, muito aconchegante, um piano bastante bom. E o Instituto Ling, eu acho que veio para acrescentar bastante a cultura de Porto Alegre, em vários setores, né? E a música é um dos que foi contemplado, né? Quem não foi ao Instituto Ling, vá. Vai ver o Ney, vai ver outros shows que estão lá, vai ver as exposições, porque realmente é um local que eles tiveram melhor cuidado, desde a acústica, mas com todo o cuidado arquitetônico, a volta toda. O lugar é muito legal de chegar, é fácil de chegar, é fácil de sair, quer dizer, também facilita bastante o trânsito, ainda mais 5 da tarde, mesmo sendo sábado, é sempre bom as pessoas saberem que vão ter facilidade para estacionar, para chegar, para se deslocar, né? Quais são as apresentações de amanhã? Quais são as obras de amanhã? São duas grandes obras, duas sonatas da primeira metade do século XIX, de compositores que são muito diferentes entre si, mas que compuseram essas obras com apenas 4 anos de diferença. Um é o Franz Schubert, que compôs essa sonata em Lá maior, no último ano da sua vida, que foi muito curta, né? Ele morreu com 31 anos. E nesse ano, 1828, ele compôs 3 grandes sonatas. E uma delas é a primeira parte do programa. E a segunda parte, alguns anos depois do Schumann ter morrido, Robert Schumann, compositor alemão, compôs sua primeira grande sonata, que ele dedicou a que então seria a sua futura esposa, a Clara, que virou a Clara Schumann, uma grande pianista. E já naquela época ele tinha como se fossem 2 pseudônimos, né? Ou alter egos, por assim dizer, de extremos da sua ciclotimia, né? A gente não sabe se ele era bipolar, mas enfim, isso nos brindou com uma grande criatividade, né? Porque ele vai do Florestan, que é o eufórico, ao melancólico Eusébius. E ele designa na dedicatória para Clara, e ele diz, não de Robert Schumann, mas ele diz de Florestan e Eusébius para Clara. Né? E muito curioso é o aspecto que naquela época o Beethoven, que recém tinha falecido em 1827, ele era uma espécie de peso em cima dos compositores, porque ele tinha definitivamente consagrado o gênero sonata, né? Como o grande veículo da maestria composicional. E compor sonatas depois de Beethoven era muito difícil. Aquilo foi um peso tão grande que muitos compositores acabaram optando por outras formas que ficaram mais características do romantismo, que são as formas mais curtas. Essas características, o próprio Schumann, inclusive, escreveu sobre isso, dizendo que o Beethoven era um peso muito forte. Colocou pressão em cima de todos eles. Mas não deixou de dar a sua contribuição para o gênero. Tanto ele quanto Schubert fizeram, digamos, de acordo com esses moldes, embora eles não se estudassem sistematicamente para dizer como compor, a própria cultura oral ia estabelecendo certas normas, né? Que eles seguiram cada um a seu jeito. Com o Schubert, tanto os dois mostrando um conhecimento muito íntimo do piano. Ney, por que estas obras? É a primeira vez que você vai tocá-las, né? Inclusive a gente não tem esses vídeos porque não tem gravação tua com essas obras. Eu sempre quis tocar essas peças aqui. Eu já tinha estudado há muitos anos atrás, mas não tinha ainda tocado em público. E com o passar dos anos, a gente vai se embrenhando em tantos projetos, tantas coisas, e de repente surgiu o convite para fazer um recital aqui e também em outros lugares. Eu disse, eu vou resgatar essas obras, porque eu acho que elas são muito importantes para o repertório. E
eu diria que são angulares, peças que deixaram uma marca importante do gênero dentro desse período. Elas são, curiosamente, muito próximas, mas muito diferentes uma da outra. É um recital que, a partir de agora, você pretende levar para outros lugares, com as 2 obras? Sim, tem convites para fazer o recital em Belo Horizonte, Natal e Campinas, tá? Inicialmente. Mas, quando a gente prepara um programa de recital, é como se gerasse um novo filho, né? Então, aquilo acompanha a gente por bastante tempo. A minha ideia é de manter esse programa pelos próximos anos, ao lado de outras coisas. E Porto Alegre está sendo uma espécie de estreia do programa. Quando você diz ao lado de outras coisas, em algum momento pode ficar uma das sonatas, vem uma outra obra para acompanhar, troca, ou como é que funciona isso, sim? De montar o repertório e esse repertório durar tanto tempo. Desculpe. Não te preocupa que eu também estou com tosse. A semana inteira teve tosse nesse programa. Não, isso é a patologia do paralelo 30. Não, né? tem. Então, a gente não escapa dela. Quando a gente vai numa situação profissional, a gente vai tendo uma série de compromissos. Eu toco muito em parceria, né, com o contrabaixista Marcos Machado, está radicado nos Estados Unidos, Carmo de Los Santos, violinista, que é aqui também nos Estados Unidos. Também a Ângela Dil, mezzo-soprano, aqui de Porto Alegre. Nós corremos aí o país e às vezes fora. E assim, muitos projetos vão surgindo, às vezes solista de orquestra. E nos últimos anos eu estava negligenciando o meu lado solo, né? E nos festivais que eu tenho feito já há alguns anos, um dos meus colegas lá, pianista, que é de Paris, Gigla Katsarava, que sempre vem aqui ao Sul, um festival em Bagé, e ele me disse: Ney, não para os teus recitais solo, porque isso é importante para ti, para os teus alunos, né? Muito investimento feito, que infelizmente a gente acha projetos como este do Instituto Ling, da Branco Produções, que acolhem esse gênero. Hoje em dia a gente tem mais dificuldade de encontrar espaço para aquilo que não é tão show, né? A música de câmara, um recital solo, parece uma coisa meio solitária, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Não tem ninguém sangrando no palco, ninguém tirando roupa. Eu ia te perguntar, eu estava pensando exatamente isso, mas assim, é um erro meu pensar que também tem hoje uma gurizada, me parece assim, que tem mais gurizada interessada em aprender esse tipo de música, não de ouvir, não é que tenha popularizado, mas quando eu converso com jovens que estão estudando música, eles estão mais interessados que muita gente da tua faixa etária ou mais velho um pouco. Teve um resgate disso para quem aprende música? Eu acho que tem um paradoxo aí. A gente tem tido, no Rio Grande do Sul, um número crescente de jovens interessados em seguir a carreira musical nas suas diversas expressões. Nós temos vários que, inclusive, estão já fora do país, fizeram formação conosco na URGS, em bacharelado, por exemplo, e estão aí fora, Alemanha, França, Estados Unidos, e foram para diversos lugares e estão tentando fazer as suas carreiras, outros por aqui. O que eu disse que era paradoxal é que nós temos um aumento da garotada interessada nisso e uma diminuição dos espaços, realmente, com algumas exceções, mas assim, esforços assim, muito pequenos, ainda pela envergadura da cidade. Porto Alegre é uma cidade com grande tradição de cultura e eu acho que a cidade merece mais. Acho que esses espaços, eu acho, assim como uma TV concede um espaço para falar de música erudita, eu acho isso muito útil, né? Que isso tem um alcance grande e é uma cultura que diria que se a gente não cuidar, isso pode cair da carroça e ninguém vai sentir falta daqui a 5 ou 10 anos. Sabe que, pode fechar uma orquestra e as pessoas... Bom, mas aí eu acho que a gente compra uma briga, vai virar guerra, tomara, né? Vamos torcer por isso, que vire guerra, né? Que não feche nenhuma e que se fechar, se alguém tentar fechar, que Porto Alegre tenha um levante. Até porque o Érico já nos ensinou lá atrás, né? Eu venho de... Ensinou não.
já disse, né? Eu venho de uma cidade onde tem uma orquestra sinfônica, né? Quer dizer, a gente tem que cultivar isso. Se a gente vê, Érico Veríssimo, para quem não reconheceu a frase. Conseguiu em poucos anos reformar e erguer um estádio, né? Nós temos 2 estádios em excelente forma, mas a OSPA não tem o seu teatro ainda. Né? Está penando para isso. E está penando para isso. Um teatro, uma orquestra sem casa, agora pelo menos tem uma sala de ensaio. A gente sabe das dificuldades de governo, mas eu acho que tem muito a ver com a própria comunidade, que não se valoriza. E não valoriza a sua tradição cultural, que é imensa. Eu tenho viajado muito pelo Brasil e eu vejo com tristeza, e por isso vejo que Porto Alegre ainda é uma exceção dentro de um cenário semiárido de incentivo à cultura. Eu vejo com tristeza partes do Brasil que estão enriquecendo e que esqueceram, como eu digo, caiu da carroça essa parte. Eu vejo cidades em que o investimento é shopping, aí a gente vai olhar no cinema do shopping, só tem lixo. As cidades têm restaurantes, coisas sofisticadas, lojas, e não tem um teatro. Não tem nada, não tem um grupo de música, não tem uma escola de música. Estou louco para fazer um negócio aqui. Tá? Então, isso eu acho um pouco sintomático de um Brasil que está procurando enriquecer, esquecendo-se da sua história de cultura, que é muito rica, que inclui a música erudita, ao lado de todas as nossas manifestações populares, que precisam continuar sendo valorizadas e dar acesso às pessoas. O Evandro Mateus esteve conosco, sentado onde está sentado, conversando comigo a respeito de OSPA, da carreira dele e tal. Bom, depois da entrevista com o Evandro, eu fui conversar com outras pessoas, né? Até muito em função também de 2 entrevistas que a gente realizou com o Wesley Ajarda, esse menino que agora foi para a Suíça fazer os seus estudos lá, e encontrei muita gente da OSPA. Eu estou cada vez mais convicto que a sala de ensaios da OSPA vai se transformar na sala permanente da OSPA. E é uma tristeza para nós, porque, afinal de contas, o teatro está ali. O local do teatro está designado, junto ao Parque da Harmonia, naquele istmo ali do Parque da Harmonia. Né? E você não vê a obra desencantar. Né? E num quadro como o Rio Grande do Sul vive de penúria, não tem outra palavra mesmo, é penúria, eu não consigo vislumbrar em 3, 4, 5 anos a gente ter uma sala definitiva como se imaginou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, como se começou a construir há 6 anos atrás da OSPA. Certo? Eu estou achando, assim, ó, por tudo eu acho que vai virar, se não permanente definitiva, não, mas por muito tempo vai ser a sala da OSPA, vai ser junto ao centro administrativo, esse novo espaço que eles deram uma reformada, é um bom espaço, mas que não é o que se imaginava seria a casa da OSPA, né? A casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu estou apostando nisso. O que eu, colegas e as pessoas que atuam na área da música, no caso específico da música erudita, música de concerto, eu lembro das palavras do reitor, ou do diretor da faculdade, da escola de música, onde eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, na Johns Hopkins University, conservatório Peabody. E ele disse algo que é muito contundente para mim até hoje. Isso foi lá em 95, quando eu terminei o doutorado. Ele disse assim: nessa noite não vou lhes desejar, não vou lhes congratular. Não? Ficou todo mundo assim, não vou lhe dar felicitações, porque o mundo pode viver sem música. Aí foi mais uma frase, né, chocante. O mundo pode, as pessoas podem continuar respirando, comendo, né, rindo e fazendo outras coisas. E a música pode não fazer parte desse mundo futuro. O papel de vocês, agora, nesse patamar mais alto da formação acadêmica, é evitar que um mundo assim aconteça. Então, eu lhes desejo, em vez das felicitações, boa luta. Né? Então, existe uma... Só uma paulada. Foi uma paulada. É uma né? paulada. Né? Eu até já reproduzi uma das vezes que eu fui professor homenageado na formatura lá na URGS. Eu citei o David Baxter, que é quem
disse isso de modo tão contundente. E quando a gente mora num país onde a gente começa a ver a orquestra tal fechou, a outra está 7 meses lá no Rio sem receber salários, ou no caso da Sinfônica Brasileira, a cidade, o povo vai absorvendo essas coisas, esse impacto, e eu não acho que isso tudo seja uma responsabilidade só de governos, mas, e aí de novo eu vou citar lá na Johns Hopkins, onde eu estudei. A escola era uma escola grande e tinha em torno de 120 pianos de cauda. A gente estudava em pianos razoáveis. Né? As salas de aula todas equipadas com pianos muito bons. Salas de concerto, tinha 3 salas de concerto. Né? A escola era grande o suficiente para ter 2 orquestras sinfônicas de dentro da escola, só de alunos. Né? Mas desses 120 pianos, eu fui procurar saber como é que era, né? Quase um pouco mais de que 1/3 desses pianos, tinham em torno de 50 pianos, eram doados por empresas e por famílias que tinham orgulho de dizer que aquele era o 2º conservatório mais antigo dos Estados Unidos e que tinha gerado grandes nomes da música e que aquilo era um motivo de celebração. Então havia uma participação da comunidade em preservar e ajudar a instituição. E isso me espantava muito, porque às vezes a gente vê pianos de cauda com vaso de flores em cima, em famílias que não usam mais. Isso é uma tradição americana. Essa questão do ex-aluno pegar e levar recursos para a escola onde ele aprendeu. Né? Alguém pode dizer sempre assim, não, mas tem os incentivos fiscais na escola. Tem. Mas aqui também tem muitos incentivos fiscais para algumas questões e as pessoas não usam. Exato. Né? Quer dizer, é uma situação de uma opção. Lá se criou isso, né? Dessa doação. Esse prédio tal foi construído pelo aluno tal, pela família do aluno tal, como uma forma de agradecimento, como uma forma de investimento. No teu caso, as escolas de música, esses pianos aqui foram doados por empresas, por famílias, por esses alunos dessa escola. Quer dizer, isso é uma tradição. E, infelizmente, a gente não tem essa tradição. É raríssimo. Eu acho que tem coisas... Até, desculpe te interromper, sim, mas não. Até nesse caso, voltar ao Instituto Ling. A família Ling fez o Instituto muito em função de agradecimento a Porto Alegre, de retribuição a Porto Alegre por tudo que Porto Alegre deu à família Ling. E a gente tem 3, 4 exemplos desses, mas também não passa disso. Não, é uma situação que não é do nosso cotidiano isso. E talvez... no exemplo da família Ling, se possa inspirar outras, claro. Né? E também a própria comunidade em geral, que continue apoiando essas manifestações, que vá aos concertos da OSPA, que vá aos concertos da Orquestra do Teatro São Pedro, enfim, dos diversos grupos e daqueles projetos que estão teimando em continuar existindo. E amanhã, 5 da tarde, vá ao Instituto Ling, ver o Ney Fialkov, que a gente vai ver mais um vídeo com o Ney interpretando uma nova obra. Ney Fialkov interpretando o gaúcho Radamés Guiátali, a obra é Canhoto. É uma das tuas prediletas, não? Eu posso dizer que sim, eu já toquei muitas vezes essa obra, e Radamés Guiátali é um compositor nascido aqui, criado no Rio Grande do Sul, que estudou no Instituto de Artes, naquele tempo não era Universidade Federal, mas já era do Rio Grande do Sul, e depois foi ao Rio, né, onde ele fez sua carreira.
E, assim como outros compositores brasileiros, ele seguiu um caminho de mescla de culturas. Ele tem uma mistura de choro com coisas do jazz. Ele era um grande jazzista e com conhecimento da música erudita e do piano. Ele era um exímio pianista. Por sinal, o seguinte, eu não sei se ainda existe, porque na verdade, era um brinde de final de ano da CE resgatando a obra parte da obra do Radamés Inhatali. Não, mas isso eu estou te falando também de 10 anos atrás. Eu tenho esses CDs, ninguém toca lá. Assim, eu toco de vez em quando, né, para ouvir, são maravilhosos. Tem ali uma parte que são exatamente esses estudos de choro e já mais jazzísticos da obra dele. Fantástico. Né? Não sei se ainda tem lá. Não sei nem como as pessoas. Deve ter também nas boas casas do ramo, mas é muito interessante se conhecer mais do Guinhatali. Hoje em dia tem acesso também à internet, né, em que você pode colocar a família do compositor, reuniu em um site informações sobre as obras, tem também os trechos das obras, as pessoas podem ir lá acessar também. Legal. Então a gente vai até as próprias partituras estão disponibilizadas. A gente vai providenciar esse endereço aí para as pessoas poderem já acessar depois do programa, tá? Vamos lá. Como é que se prepara para amanhã? Tem assim uma preparação tua? O que tu faz de hoje até amanhã? O que tu faz? Tu é jogador de futebol, tu concentra, não concentra? Eu procuro, até assim, essa entrevista está sendo ótima para mim, porque me tira um pouco do piano, porque senão eu tô que nem um imã, né? E eu tenho que cuidar, porque assim como jogador, eu digo, nós somos atletas dos pequenos músculos, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar para não se lesionar. E quando a gente está muito perto de uma performance e começa a estudar de uma maneira bastante obsessiva, é muito importante que a gente respeite limites físicos, né? Então, quando vai chegando perto da performance, eu vou estudando, em vez de ficar preso a essa passagem aqui, eu preciso limpar melhor, eu faço a performance como se fosse na hora. Começo e termino, imagino que estou em público, para exercitar o ato da performance. Essa preparação mental é importante. Eu preciso me imaginar entrando no palco, imaginar como que eu vou sentar, quanto tempo eu demoro para começar, onde é que a mão começa, porque a gente trabalha muito com sequência de movimentos, como uma coreografia, né? Então, muitas vezes já me aconteceu de chegar na hora e agora? Começa por onde? Eu não me lembro como é que começa, né? Nas gravações tem interpretações com partitura e sem partitura. Isso é uma coisa muito... Tem coisa decorada assim? Tanto que amanhã eu vou usar a partitura para o Schumann, não vou usar para o Schubert, porque me parece que, embora o Schubert seja mais complicado de memorizar, porque tem muitos trechos que são parecidos, e são pegadinhas, assim, de vão me levar para cá. Não, mas eu tenho que ir para a direita agora, não para a esquerda. Que a primeira parte, às vezes, é igual, né? E a gente tem que usar recursos, né? Marcadores de memória, para dizer, quando eu chegar aqui, eu tenho que me lembrar que eu tenho que tomar esta via, não aquela. Não? Mas eu prefiro tocar sem a partitura, porque me libera um pouco mais da preocupação de estar olhando, né? Mas quando a memória passa a ser um problema para mim, que eu começo a ficar preocupado que eu não vou lembrar, aí ela não está sendo útil. Porque aí eu começo a perder Tem que ser natural. Então, eu sou um que nunca me incomoda se eu estou vendo alguém se usa a partitura ou não usa a partitura. Mas uma coisa que eu sempre digo para os alunos, e eu digo para mim mesmo, por exemplo, essa minha segunda obra aí, o Schumann, ela está praticamente decor. Então, eu não posso ficar mais estudando ela sem partitura. Eu preciso estudar ela com a partitura, para eu saber exatamente onde eu estou, né? Porque se eu começar a trabalhar assim... É como estar dirigindo um carro com marcha e daqui a pouco, magicamente, passar para sem marcha, né? Eu acho que fica diferente, né? Toda a mecânica da gente. E essa preparação mental, voltando a essa primeira parte da pergunta, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante, que é se imaginar. Se eu vou fazer um movimento, eu preciso imaginar esse movimento. E aí eu vou realizar o movimento. Então tem essa preparação. E eu também... Porque a gente não tem como simular o estresse do público. Claro. Né? Não, por mais que a gente... Claro, quando a gente se grava, é uma maneira da gente já... Né, que fica diferente. Porque uma coisa é uma pessoa que está caminhando, outra coisa é alguém que está caminhando, está todo mundo olhando, né? Tá, mas assim, você estuda sozinho. Nesse
polimento final, você chama alguém assim? Sempre. Ouve aqui. Sempre. Fica lá ouvindo. Sempre. Eu mostrei esse recital, por exemplo, agora recentemente, para um grande compositor nosso aqui, Wagner Cunha. Né? Wagner foi minha cobaia. Ouviu, né? E eu pedi palpites para ele. A minha colega Cristina Caparelli, pianista. Também agora que eu estava em Belo Horizonte, tocando um concerto com orquestra, eu dei uma fugida e fiz o recital para 2 colegas que são docentes lá da Federal de Minas Gerais, e também ouviram. Então, é importante, às vezes toco para os alunos também, né? Só, ouve isso aqui. Porque, como eu disse, o ato da performance, ela não consegue ser algo que a gente possa simular. Não pode ser né? É a mesma coisa que você sente aqui na hora que a câmera está ligada, que vai ao ar, é diferente de que quando a câmera não está ligada. A conversa se dá com uma sensação de consciência de que tem milhares de pessoas que vão ouvir o que eu disser, e se eu disser besteira... Cuidado com o que vai dizer. Exatamente. A partir de agora está valendo. Então, né? Estamos no ar. E tem toda essa questão da narrativa da música, ou seja, existe uma sequência de eventos que precisam e que tem um significado. Aí tem muito essa questão, e talvez isso pela questão, a possibilidade da tecnologia ter evoluído muito para que as obras gravadas sejam muito ditadas, buscando a perfeição. Isso trouxe um problema para nós, um parefeito dessa perfeição técnica, dessas edições que a gente nem desconfia que houve uma emenda ali na gravação. Isso trouxe uma ilusão de que o mundo da performance precisa ser perfeito, né? Então, isso gera uma frustração grande quando a gente se desliga desse aspecto mais humano da performance. E diz, olha, de vez em quando vai errar uma nota, né? Ou vai ter um pequeno esquecimento ali, porque se o performer passa só se preocupando com o não errar, ele vai deixar a sua execução congelada. Né? Então, assim, vira uma coisa mais... não vou dizer que vai virar mecânico, mas ele vai ficar tão estressado que não vai ter tanto espaço para ele poder criar e para ele poder ousar. Tem um aspecto da performance que é essa coisa do trapezista sem rede, né? Do tipo assim... Falou trapezista sem rede, eu pensei do jogador fazer a firula, fazer o drible, né? A gente espera isso, a gente vai a campo, mas quando o cara tá lá, a jogada do cara toca do lado, que é melhor, aprofunda assim, vai dar tranquilo. Mas vai os cariocas chamam de futebol arte. Vai dar no gol igual. Mas você gosta, né, do cara que faz uma firula, faz um drible, né? Também, quando vocês estão executando e nós estamos na plateia, é interessante que a gente veja tem algo diferente aqui. Né? Porque esse aspecto especialmente assim, a música instrumental solo, ela tem muito... É esperado que o intérprete ponha a sua marca de algum modo. Claro. Né? Ele não está só reproduzindo aquilo que ele estudou exaustivamente, mas ele está podendo... ou ele está visando buscar uma comunicação com aquele público, naquele momento, naquela sala, com aquela acústica, com aquele piano. Tá? Então, essas coisas se dão e eu, nessas horas, me sinto muito bem, porque se eu errar alguma coisa, eu não vou levar o meu time para a segunda divisão, né? Então, assim, e o que é muito cruel com os atletas, porque na hora que eles vão cobrar um pênalti e erram um pênalti, o estresse que né? Imagina que se a gente tem 200, 300 pessoas nos assistindo, mas tem 1 milhão de pessoas assistindo um jogador que vai fazer um chute, né? Então, assim, o estresse, e a gente sabe dos atletas olímpicos, por exemplo, o pessoal de ginástica olímpica, eles treinam sozinhos, saltos triplos e coisas, mas quando chega na hora eles decidem, às vezes, não fazer, porque eles sabem, tem 1 bilhão de pessoas me assistindo, eu não vou ter o sangue frio de fazer exatamente tudo que eu consigo fazer lá. Alguns só com o meu treinador. Crescem, né? com essa pressão e outros com essa pressão. O que acontece com a gente nessa hora do estresse é meio curioso, porque a gente abre o ouvido para coisas que talvez a gente, sem o estresse, não abre. Se é o efeito da adrenalina, não sei, mas a gente fica atento a sons que a gente consegue construir na hora. Ney Fialkov, neste sábado, 5 horas da tarde, no Instituto Ling, ingressos a R$40, tem 50% para estudantes, mais 60% também, né,
com os descontos. Você pode entrar no institutoling.org.br e adquirir online o seu ingresso, tá certo? E aí, Schumann e Schubert nesta tarde de sábado, a partir das 5 horas. Ney, prazer te ter aqui. Prazer mesmo. Foi meu. Né? Agradecendo o espaço e o interesse da TV Urbana pela cultura. Sucesso para você amanhã e sempre. Qual é o próximo já marcado? De recital solo, Natal e Belo Horizonte. Natal e Belo Horizonte. E em conjunto? E aí tem outras coisas, Montevidéu, mas aí são outros trabalhos, em parceria com outros músicos. Né? E assim vai para o ano que vem também, várias outras coisas. O professor Ney esteve conosco e a gente encerra com ele ao piano essa semana, que foi uma semana muito legal para a gente, recebendo muita gente especial aqui no 21h30. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem com as nossas reprises. Obrigado, até segunda. Tchau.